a questão do objeto, sujeitos ativo, passivo, a questão dos entes da administração pública direta e indireta, que, de uma forma ou de outra, podem ser afetados com um ato administrativo que possa lesionar o patrimônio dessas entidades. Né? Vimos a questão da legítima dificuldade da ação popular, muitas das vezes, tendo em vista a situação da legitimação passiva, não é isso? Vimos depois a questão do processo. Aí a gente vem trabalhando aqui com o processo a partir do artigo 7º, onde muitas informações foram trabalhadas, não é isso? Na última aula eu falei aqui do artigo 7º, na última parte, exatamente a questão do prazo para o juiz proferir a sentença, e se ele não profere essa sentença nesse prazo, tem 15 dias, não é? Se ele não profere essa sentença, então ele terá que justificar, se for o caso, que não proferiu no prazo, porque não justificando, ele vai ter que arcar com prejuízos na sua carreira em matéria de promoção. Se a promoção for por merecimento, durante 2 anos ele não pode participar de uma promoção por merecimento. Se a promoção for por antiguidade, quantos dias forem do retardamento da decisão judicial na ação popular, implica em quantidade de dias que retarda a sua promoção por antiguidade, ok? Isso é já o inciso 6º do artigo 7º, especialmente o parágrafo único do inciso. Não esqueça a questão da técnica legislativa que nós verificamos aqui, que os incisos pertencem aos artigos e os parágrafos aos incisos. Os incisos pertencem aos artigos e os parágrafos subdividem os artigos. Né? Vimos como era a técnica legislativa na década de 60 ainda. Bom, aí vem agora a análise a partir do artigo 8º. Nós vamos trabalhar hoje muito com a questão dos efeitos da sentença. Mas aqui nesse artigo 8º, ele é uma repetição do que a gente já viu na ação civil pública, só que a ação civil pública foi em razão dar um tipo penal para a hipótese de não atendimento da requisição de informações que diga respeito à matéria técnica indispensável ao ajuizamento de uma ação civil pública. Vimos isso lá na Lei da Ação Civil Pública. Aqui no que diz respeito à ação popular, nós temos a mesma matéria, só que aqui remete a responsabilidade penal para o crime de desobediência. Ficará sujeito, o artigo 8º, ficará sujeito a pena de desobediência, salvo motivo justo devidamente comprovado, a autoridade do administrador ou dirigente que deixar de fornecer no prazo fixado no parágrafo 1º, artigo 1º, parágrafo 5º, ou daquele que tiver sido estipulado pelo juiz, conforme o artigo 7º, número 1, letra B, informações e certidões ou fotocópia de documento necessário à instrução da causa. Então, nós vimos aí que essas informações e certidões, elas são, quando não juntadas ao processo, quando não for possível, elas serão requisitadas. E a requisição e o não atendimento dessa requisição implica numa responsabilidade penal por desobediência. E para o prazo, no parágrafo 1 do artigo 8º, conta o prazo do dia em que é entregue sob recibo o requerimento do interessado do ofício de requisição. Não é? De requisição. A requisição é um ato de autoridade e de dever funcional. Já falei isso aqui. É quando o juiz, logicamente, determina a requisição do documento. Aqui não tem requisição pelo Ministério Público, como tem lá na ação civil pública. Aqui a requisição é só do juiz, tá certo? Tem esses aspectos. Bom, aí vem seguido o artigo 9º, que é muito interessante, porque ele trata de alguns assuntos com a terminologia não muito adequada para o momento
atual do processo, né? Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição de instância, essas duas expressões são muito interessantes. Primeiro, não há desistência de ação. Esse desistir da ação não é no sentido técnico, científico, processual da palavra. A desistir aqui é uma espécie de abandonar a causa, né? Ter um desinteresse. Então, desistir aqui é no sentido comum. Fulano de tal desistiu daquela ação, nunca mais procurou, desinteressou. Esse aqui é o sentido de desistir, no sentido comum, vulgar da palavra, certo? E é como o legislador utilizou aqui. Agora, depois vem uma outra expressão que é muito interessante, que eu acho que vocês talvez nem conheçam, mas era um instituto do Código de 39, que é se o autor der motivo à absolvição da instância. É interessante essa expressão. O que é dar motivo à absolvição da instância? O autor dar motivo à absolvição da instância. É quando o autor é cientificado, intimado para providenciar diligências no processo, marca-se audiência, ele não comparece, determina-se que ele tome essa ou aquela providência, ele não cumpre. Isso leva ao instituto da absolvição da instância. No atual Código de Processo Civil, nós temos essa situação que ela é denominada de extinção do processo sem resolução do mérito. Quer dizer, quando o juiz intima o autor para diligenciar algo no processo, né, ele extingue o processo em análise do mérito se essas diligências forem imprescindíveis, indispensáveis ao ajuizamento, à continuidade da ação. Vamos dizer que ele tenha determinado uma prova pericial, e o autor nem justifique, nem tome nenhuma providência para que a perícia se realize, e muitas coisas dependeriam dele, como, por exemplo, pagamento de custas de honorários do perito, que o juiz manda depositar logo antes de realizar a perícia, e ele não cumpre. Então, o juiz extingue a causa por falta de diligência, por não ter cumprido determinações judiciais. Isso hoje é forma de extinção do processo sem julgamento do mérito, ou sem análise do mérito, ou sem resolução de mérito. Pois bem, no Código de 39, isso chamava-se absolvição da instância. Uma expressão muito interessante, porque isso vem de uma ideia de que é o seguinte: ainda as pessoas antigas utilizam muito essa expressão, ou às vezes utilizam essa expressão: fulano de tal levou cicrano às barras dos tribunais, ou fulano de tal levou cicrano às instâncias judiciais. Olha, o que é isso? É exatamente ajuizar uma demanda, alguém ajuizar uma demanda contra outra pessoa, contra outro alguém, né? Está parecido aí com negócio de parque de diversão, de um alguém para outro alguém, né? Mas no direito tem isso também. No direito tem, por exemplo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No direito tem de um alguém para outro alguém. Tem essas coisas também que são muito interessantes na vida cotidiana de todos nós, né? Pois bem, aqui, na realidade, levar alguém às barras dos tribunais, às instâncias judiciais, é exatamente ajuizar uma demanda. E quando é o próprio autor da ação, aquele que levou a barra dos tribunais a outro alguém, ele desinteressa, não diligencia aquilo que o juiz determina. Então, o juiz faz o quê? Absolve da instância. Hoje, extingue o processo sem análise do mérito, mas classicamente, o juiz absolvia o réu da instância. Quer dizer, aquela ida ou forçada ida às barras das instâncias judiciais, ela desaparece. Então, é mais ou menos nesse sentido, para vocês terem uma ideia de onde vem o significado dessa expressão. Absolvição da instância, certo? Alguém é absolvido da instância para onde foi levado forçadamente por força de ação que lhe foi ajuizada, ok?
Muito bom, muito bem. Se houver isso, quer dizer, desistência da ação, abandono da causa, vamos chamar assim, ou absolução de instância, aí serão publicados editais nos prazos e condições previstos no artigo 7º, inciso 2, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação. Olha aqui o detalhe. Por isso que eu disse que não há desistência no sentido técnico da palavra, porque aqui a ação não pode ser não pode haver desistência da ação. A ação tem que continuar. Mas como é que ela vai continuar, professor, se o autor não está tendo interesse? Primeiro, o juiz publica um edital para que qualquer um dos cidadãos, qualquer cidadão que é parte legítima, qualquer cidadão é parte legítima na ação popular, se quiser pode dar continuidade. Agora, se o cidadão não, se não aparecer nesse prazo de 90 dias, o cidadão não, outro cidadão não vier a dar continuidade à ação, aí o Ministério Público, olha o Ministério Público aqui, que atuava como uma espécie de assistente do autor, agora ele passa a ser o autor da ação, tá vendo? Aquilo que eu já havia falado antes, que nós íamos ter um dispositivo mais na frente, aqui o artigo 9º, onde o Ministério Público não é legitimado para ajuizar uma ação popular, mas é legitimado para dar continuidade a uma ação popular em circunstâncias aqui definidas no artigo 9º da Lei da Ação Popular. Ok? Então, muito interessante esse artigo 9º, tendo em vista inclusive essa peculiaridade do Ministério Público aí, tá certo? Bom, as partes só pagarão custos de preparo ao final. As partes aqui, bem entendido, a parte vencida, nós vamos ver o seguinte, que que o autor, se perder, em regra, não vai arcar com custos e despesas processuais, honorários, etc. Certo? O réu, se perder, vai arcar com custos. Agora, se o autor tiver agido como litigante de má-fé, é o que diz o inciso 73 do artigo 5º da Constituição Federal, aí sim, ele vai arcar com as custas, né? Professor, Bom, começou a aí vem aqui o falhar. artigo. Olha, isso é efeito da sentença, efeito acessório da sentença. Olha aí, efeito acessório. Custas, despesas processuais, honorários, são efeitos acessórios da sentença. Algum. Tá, Deu uma tá tendo travada problema? antes e deu uma travada, mas voltou agora. Tá, Aí, se você tá puder voltar um funcionando? pouco, Estão me ouvindo? a gente está ouvindo agora. Sim, sim. Eu estava dizendo, afirmando que esse artigo 10, né? Esse artigo 10, ele é efeito acessório da sentença. É importante esse assunto, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com aquela ideia que eu falei de objeto quanto à pretensão, objeto quanto ao resultado, que é o que vai ser também objeto da questão da próxima prova, né? Então, objeto quanto ao resultado aí, efeitos da sentença, efeitos no que tange aos efeitos acessórios. Nós estamos falando de custo, despesas processuais, efeito acessório. Cuidado para ligar as palavras a determinados assuntos, determinados temas. É o que nós temos aí no artigo 10, tá certo? O artigo 11 também cuidando de sentença. Olha, a sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado. Essa invalidade do ato impugnado, o que nós vimos? Essa invalidade do ato impugnado, ela pode se dar tanto por declaração de nulidade, o efeito da sentença seria aí declaratório, né? Essa invalidade seria por declaração, e como pode ser de atos relativamente nulos, e se for relativamente nulo, nós estamos diante de situação onde o que existe é um efeito desconstitutivo, né? Desconstitutivo. Então, quando o ato é anulável. Olha aí a questão dos efeitos da sentença, né? E mais, nesse artigo 11, tem mais. Olha,
decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada ainda a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. O que significa isso aqui? Olha, puro efeito da sentença no campo dos efeitos principais, esse artigo 11, né? Há efeito declaratório, pode haver efeito declaratório, pode haver efeito constitutivo ou desconstitutivo, pode haver efeito condenatório de obrigação de pagar. Então, no que diz respeito ao efeito condenatório, nós temos aí os mais variados, né? Condenatório de obrigação de pagar e efeito constitutivo ou desconstitutivo e efeito declaratório. Repare como é interessante uma sentença na ação popular. Pode resultar em efeito dessa magnitude. Agora, se existe efeito condenatório de obrigação de pagar, quanto à reparação do dano causado, né? Essa reparação do dano causado ao patrimônio público, quem vai fazer, quem vai responder são os responsáveis pela prática do ato. Quem é que vai reparar o dano? Os responsáveis pela prática do ato, num primeiro momento. E os beneficiários dele. Os beneficiários, quem foi beneficiado dele, também irá ressarcir esses danos, essas perdas e danos. E ainda, os agentes públicos, por algum outro motivo, tiver participado da prática desse ato, pode ação regressiva. De quem? De quem foi condenado ou da própria administração pública contra esses agentes públicos que tiver agido de forma, aí o legislador disse aí, de forma culposa. Logicamente, aí vai ser uma ação de regresso contra de quem sofreu a condenação contra outros agentes públicos que, por acaso, tenham participado do ato também, e se comprovar que eles participaram e a participação deles se deu de forma culposa. Então, nós temos aí, nesse artigo 11, uma série de informações importantes, interessantes, com relação aos efeitos da sentença, tá certo? Os efeitos da sentença aqui vão desde os efeitos declaratório, constitutivo, desconstitutivo, condenatório de obrigação de pagar, enseja a sentença possibilidade de ação de regresso, né? Enseja a ação de regresso é uma outra ação que vai ocorrer dentro do processo para cobrança de quem foi condenado contra quem tiver participado do ato e for agente público, certo? Tudo isso é resultado da leitura de informações que temos no artigo 11, ok? Muito bem, em seguida vem o artigo 12. A sentença incluirá, olha, a sentença, mais uma vez, efeito da sentença na ação popular. Não esqueçam, os artigos aqui são claros em colocar esses efeitos. Aí vocês não vão só trabalhar a ação popular, tem efeitos disso, daquilo, aquilo outro. Aí vocês têm que trabalhar cada artigo da ação, dizendo quais os efeitos. Eu estou falando isso aqui porque é da forma como eu quero. Se vocês quiserem, pode copiar tudo que eu estou dizendo aqui. Eu já disse isso. É só olhar a aula no dia e copiar, mas tem que falar de tudo, certo? Os efeitos da sentença. Incluirá a sentença na condenação dos réus o pagamento ao autor das custas e demais despesas. Olha, efeito acessório de quem foi vencido, de quem vai pagar a indenização, os prejuízos, vai ter ainda o efeito acessório do que diz respeito às custas do processo, despesas processuais, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado, certo? Na condenação dos réus, isso quando houver condenação dos réus, né? Quando houver condenação dos réus, aí arcará os réus com essas despesas, despesas acessórias. Olha o detalhe aí, certo? Porque vem o artigo 13, e diz o seguinte: a sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, julgar a lei do manifestamente temerário, condenará, aliás, o autor ao pagamento do décimo das custas. Aqui é diferente. Aqui nós temos o quê? Aquela sanção quando o legislador aqui chamou o quê? Quando a ação for reconhecida na sentença
ter sido uma ação temerária. O que é ação temerária? Temerária hoje no sistema jurídico brasileiro, no Código de Processo Civil, lá na parte do capítulo de litigância de má-fé, é uma das hipóteses de litigância de má-fé, certo? A lide temerária. Que é uma lide temerária? É uma lide que é onde se vem a reconhecer uma litigância de má-fé. E isso está onde? Isso está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal, quando nesse inciso prevê o quê? Primeiro, que o autor da ação, se vier a ser vencido, se ele perder a demanda, ele não arca com as despesas do processo, nem com honorários, custos, com sucumbência. Sucumbência é todo e qualquer resultado que lhe seja desfavorável, tá certo? Ele não arcará com a sucumbência. Muito bem. Mas aí o Constituinte, utilizando uma linguagem atualizada, o que ele diz? Ele diz que, salvo quando for reconhecida a litigância de má-fé. Né? Está lá no inciso 73, artigo 5º da Constituição Federal. Ok? Muito bem. Aí, aqui, lógico que aqui nós estamos diante de uma lei de 65, a linguagem era da época, né? E a linguagem é lide manifestamente temerária. A litigância de má-fé aqui era uma lide manifestamente temerária. Aí, se houver a litigância de má-fé, ele pagará honorários, despesas processuais e o pagamento das custas será até o décuplo. Isso nós vimos na ação civil pública também. Vimos nas ações do Código do Consumidor e assim por diante. Então, é preciso sempre ter cuidado para que não se ingresse com uma ação que venha a se reconhecer uma possibilidade de litigância de má-fé. É preciso que as teses sustentadas pelo autor sejam, no mínimo, razoáveis, para que não venha a se reconhecer uma litigância de má-fé, certo? Muito bem, aí vem o artigo 14, que tem aí, nós temos aí o artigo 14, nós temos 4 parágrafos, então, nesse artigo 14, se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, se o valor da lesão ficar provado no curso da causa, será indicado na sentença. Se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Esse artigo é muito interessante, porque ele não utiliza uma linguagem atual, mas ele se encaixa na linguagem atual de uma sentença o quê? Ele está falando da hipótese em que uma sentença pode ter sido líquida e uma sentença não foi líquida. Só que ao modo, no modelo do que era na época, no Código de 39. Se o valor da lesão ficar aprovado no curso da causa, será indicado na sentença. Ou seja, a sentença será líquida se houver possibilidade de indicar já o valor da condenação, certo? Esse é o que diz a primeira parte. Agora, se depender de avaliação ou perícia, será apurado na execução. Ou seja, na execução. Veja que aqui a linguagem não é dizendo será apurado por liquidação. Não, porque na época não existia o Instituto da Liquidação autonomamente. O que existia no Código de 39 era, depois da sentença, o processo de execução. Depois da sentença, o processo de execução. Dentro do processo de execução é que havia a liquidação, tá certo? É diferente do sistema hoje. A estrutura não é essa. É uma questão de estrutura e de linguagem, né? A estrutura hoje como é? Primeiro, se a sentença não for líquida, liquida-se por uma das hipóteses. Como essas hipóteses, professor? Liquida-se por o que era no código chamado de artigos, hoje é por um procedimento comum. O que era chamado de liquidação por artigo, hoje é procedimento comum. E a liquidação por arbitramento. Essa liquidação por arbitramento é essa que fala aí, se depender de avaliação. Depender de avaliação, é sempre a chamada liquidação por arbitramento, certo? Depender de avaliação, é a liquidação por arbitramento. E se depender de perícia, é uma liquidação, o que hoje seria pelo rito, pelo processo comum de liquidação. Então, hoje é estruturado de forma diferente. Lógico que se faz hoje de acordo com o que é o sistema atual, né? Eu só estou explicando que é utilizado aí dentro do processo de execução
vai se apurar isso num processo de execução? Não. Vai se apurar primeiro, hoje, o sistema, nesse aspecto, a lei, mesmo sendo uma lei especial, ela deve se adaptar ao código, que é uma questão procedimental. Uma questão procedimental, ela pode ser perfeitamente adaptada ao novo código. Essa questão procedimental é que primeiro liquida-se a sentença, certo? E depois, hoje, se faz o cumprimento da sentença praticando os atos executórios. Hoje a gente não chama mais processo de execução, mas pode denominar de atos executivos ou atos executórios, tá certo? Pode ser denominado assim. Então, essa cabeça do artigo 14, ela é muito interessante porque indica esse aspecto. E, logicamente, os parágrafos vão explicar isso. Quando a lesão resultar da falta, aí vem o parágrafo primeiro, né? Quando a lesão resultar da falta ou isenção de qualquer pagamento, a condenação imporá o pagamento devido com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver, certo? Quando a lesão resultar de falta ou isenção de qualquer pagamento, olha, se por acaso implicar em pagamento, a condenação imporá pagamento devido, olha, efeitos acessórios da sentença, né? Artigo 14, efeito acessório da sentença no que diz respeito à liquidação e à execução. Repare, está lá nos efeitos acessórios. Aquilo que eu falei, como os efeitos acessórios são importantes, às vezes mais importantes ou tão importantes quanto os efeitos principais. Repare como o legislador se preocupa muito com os efeitos acessórios. Lógico, eles são altamente importantes e relevantes. Aqui no artigo 14, na cabeça, nós temos os efeitos acessórios processuais, que são quais? A liquidação e a execução, tá certo? E no parágrafo primeiro, se resultar em pagamento em quantia certa, a condenação imporá o pagamento devido com acréscimo de juros de mora e multa legal ou contratual, se houver. Isso se tiver sido objeto de discussão um contrato que tinha cláusula que previa multa, né? A multa. Agora, os juros de mora, sim, esses incidem toda a vida. Efeitos acessórios da sentença. Pode olhar lá nos efeitos acessórios da sentença que estão incluídos. Por isso que eu disse que aquele assunto, efeitos acessórios da sentença, ele era um assunto que ia ficar sendo constante em todo o processo que a gente fosse trabalhar agora. Nós estamos vendo aí como eles são realmente importantes. No parágrafo segundo, nós temos, quando a lesão resultar da execução fraudulenta, simulador irreal de contratos, a condenação versará sobre a reposição do débito com juros de mora. Bom, esse parágrafo segundo está falando daqueles contratos simulados, fraudulentos, previstos lá no artigo 4º da lei, tá certo? Contratos de execução fraudulenta ou simulado ou irreal. Contratos que foi feito entre a administração pública e particulares. Esse contrato, essa execução fraudulenta aqui é a execução do contrato, é a execução do negócio jurídico, naqueles negócios jurídicos que estão definidos lá no artigo 4º. Não incutam na cabeça a execução fraudulenta. Que execução é essa, professor? De qual processo? Não é execução de processo, é a execução do contrato, do negócio jurídico. Tá certo? Aí isso será acrescido, porque juros de mora, mais uma informação a respeito do mesmo efeito acessório, juros de mora, que já tinha também no outro parágrafo. E no terceiro, parágrafo terceiro, quando o réu condenado receber dos cofres públicos, a execução faciar por desconto em folha, até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público. Aqui é um detalhe importante no parágrafo terceiro, minha gente. É o seguinte, é que pode haver desconto de salário para pagamento de dívida. Sabe quais? Olha, isso é uma coisa hoje que, nossa, as pessoas às vezes não entendem, né? O avanço da legislação, das relações jurídicas, vão implicando Professor?
Pessoal, só um momentinho que eu vou tentar entrar em contato aqui com o professor. Tuíla? Oi, Vanessa. Conseguiu encontrar o professor, entrar em contato com Ele ele? viu agora aqui minha mensagem, estou esperando ele retornar aqui. Tá bom, Agora que obrigada. apareceu aqui a setinha que ele leu. Tá bom, obrigada. Alô, pessoal, voltou? Ah, Voltou, professor.
Tá caindo, é um problema sério. Esse período, né, a sobrecarga dessa tal de Wi-Fi e tudo é impressionante. De manhã, de tarde, de noite, para fazer reunião, tudo é sempre assim, caindo. Eu já aperfeiçoei aqui essas redes sociais, essas redes de Wi-Fi para ver se, mas não tem jeito não. Quanto mais você aperfeiçoa, mais sobrecarga existe, aí fica tendo esse problema, né? É, como da outra vez, eu não sei se foi aqui para vocês ou foi da turma da manhã, né? Disse que às vezes é bom desligar a câmera, diminui muito o peso, né? Se estiver falhando aí, vocês me digam que eu desligo a câmera para a gente ver se consegue pelo menos me ouvirem, né? Bom, eu estava falando aqui do parágrafo 4º do artigo 14, que prevê a possibilidade tanto de penhora, Quando travou, travou? eu ainda estava no terceiro. Ah, eu estava no terceiro quando travou, foi? Isso. Ah, então o terceiro é o terceiro é aquele que fala da questão do da execução com desconto em folha, a possibilidade de Isso. penhora em salário. Pronto, era isso que eu estava falando, a possibilidade de penhora em Isso. salário, certo? E aí, o que eu havia dito é que existe a possibilidade de penhora em salário hoje em duas situações. Quando a condenação advém de atos praticados, vamos dizer assim, ímprobos contra o poder público, e quando se trata também de dívida de natureza alimentar. Nessas duas situações, o salário pode ser penhorados. E um detalhe aqui desse parágrafo terceiro é que, quanto ao percentual do salário para ser penhorado, de acordo com a lei do Estatuto dos Servidores Públicos, certo? A chamada lei do regime jurídico dos servidores públicos, tá certo? Então, são essas informações do parágrafo terceiro. No parágrafo 4º está dizendo que é possível a penhora e é possível sequestro quando for para restituir bens. Quando a condenação for em dinheiro, é possível a penhora. Quando a condenação for em restituir coisas, vamos admitir que alguém tenha se apossado, se apoderado de bens do poder público. É, se houve alguma possibilidade de posse ou detenção da coisa por alguém e foi condenado numa ação popular para devolver a coisa que a ele não pertence e foi obtida de forma ilícita, certo? Aí, neste caso, vai haver uma espécie de execução ou cumprimento de sentença de obrigação de entregar coisa, certo? Não é o que está na lei, mas é isso que se extrai dessa leitura, certo? A parte condenada a restituir bens fica sujeita a sequestro. O que é o sequestro aí? É a possibilidade de execução de entrega de coisa. Isso vai ser feito exatamente na forma do Código de Processo Civil, no que tange a execução de entrega de coisa. Lá no Código de Processo Civil tem a execução de entrega, cumprimento de sentença, não é execução, cumprimento de sentença de entrega de coisa, cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer. Esses dados são importantes para se buscar subsidiariamente os elementos que constam hoje de forma muito clara no Código de Processo Civil para executar a sentença dessa natureza. E a outra informação desse parágrafo 4 é que o legislador diz que desde a aprovação da sentença condenatória. Isso significa dizer que a sentença não tem efeito suspensivo. Então, uma vez publicada a sentença, já adquire carga eficacial para uma execução provisória. Aquilo que eu falei também com relação à carga eficacial e à possibilidade de produção de efeitos na medida em que a sentença vai reunindo carga eficacial para essa ou aquela
finalidade, né? Isso eu falei bastante com relação à questão da carga eficacial e a aptidão para produzir efeito de uma sentença, na medida em que a carga eficacial vai se acumulando entre a data da publicação da sentença e a data do trânsito em julgado, que culmina com a eficácia plena e a produção e a possibilidade de produção de todos os efeitos desta sentença com o trânsito em julgado. Isso eu expliquei exaustivamente quando a gente falou lá da eficácia e efeitos da sentença. Também está gravado, é só uma questão de fazer uma visita lá na aula para colocar tudo isso. Isso tudo é efeito da sentença, viu, minha gente? Aí. Bom, aí artigo 15. Se no curso da ação ficar provada a infringência da lei penal ou a prática de falta disciplinar, a que a lei comine a pena de demissão ou a de rescisão de contrato de trabalho, dependendo do regime, aqui ainda era de servidor do regime trabalhista, que teve um período que não podia, mas depois voltou, né, a ter também. Aí hoje a lei está interessante, é que essa lei, como ela é de 65, ela já adquiriu certa carga eficacial, perdeu certa carga eficacial, retornou a ter carga eficacial. Esse dispositivo é um desses, dessa situação. O juiz de ofício determinará a remessa de cópia autenticada da espécie necessária às autoridades ou aos administradores a quem competir aplicar a sanção. Olha, esse artigo 15 é muito interessante, porque na época o que existia de sanção era possibilidade de um processo administrativo disciplinar. Então, se por acaso no processo o juiz verificasse que o ato lesivo ao patrimônio ainda implicava numa falta que pudesse levar o servidor a responder a um processo administrativo disciplinar, é exatamente isso que está dizendo no artigo 15. Aí o juiz terá que encaminhar, mesmo de ofício, né, independentemente de alguém requerer. Mas nós vimos também que o Ministério Público, como auxiliar, não, como assistente do autor, também tem que estar atento a esses detalhes, inclusive na parte da responsabilidade penal, hoje da parte da responsabilidade da improbidade administrativa, que não tinha nessa época improbidade administrativa, né? Mas hoje tem responsabilidade penal muito alargada nesse campo dos agentes públicos, e a responsabilidade por improbidade administrativa, que não existia nada na época, ou só existia o processo disciplinar. E é isso que o artigo 15 está falando. Se ficar aprovada a infringência de lei penal, olha, na lei penal, ou da prática de falta disciplinar, aí a falta disciplinar é o quê? Possibilidade de abertura de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, certo? É essa parte. E, logicamente, a parte penal, que que será encaminhado para o Ministério Público, se o próprio Ministério Público não teve a iniciativa já de fazer antes, que o Ministério Público pode ter feito isso. Aqui está dizendo que o juiz não precisa esperar que ninguém requeira, nem o Ministério Público tome providência, não. Ele, de ofício, ao proferir a sentença, vislumbra que há possibilidade de responsabilidade nessas áreas e aí manda para o Ministério Público e para a autoridade administrativa, né, da repartição do setor, do órgão, entidade a que a pessoa pertence, a fim de que seja apurado possível responsabilidade no campo do serviço público e no campo de um processo administrativo disciplinar, certo? É o que fala o artigo 15, que é efeitos da sentença acessória, efeito acessório, que é remessa de peças dos autos para apurações de responsabilidade por improbidade penal ou disciplinar, certo? Hoje é para essas possibilidades todas. É o artigo 15, efeitos da sentença acessória nesse campo, ok? Artigo 16. Caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Aqui é interessante. É que, após o julgamento em segunda instância, já na época, eu não sei como era a parte recursal, não me recordo agora, como era a parte recursal
Na época só tinha recurso extraordinário, não tinha recurso especial, né? Na época da lei. Aqui só tinha recurso extraordinário para o Supremo. Que eu estou pensando que era realmente não tinha efeito suspensivo, o recurso extraordinário. Como não tinha efeito suspensivo, o recurso extraordinário, e como não tem hoje nem o especial nem o extraordinário, após o julgamento em segunda instância, já está dizendo aqui, certo? Então, a sentença ou a decisão já de segunda instância terá que ser executada. Se for procedente o pedido, tem que ser executada. E aí, o autor da ação tem 60 dias para o autor ou um outro cidadão, qualquer outro cidadão, tem 60 dias para executar a sentença, que é, na realidade, requerer o cumprimento da sentença. E aí, se não o fizer nesses 60 dias, aí o Ministério Público, olha, o representante do Ministério Público promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. Olha aí a questão do dever funcional do Ministério Público. O dever funcional do Ministério Público é que se o autor ou qualquer outro cidadão não requerer a execução no prazo de 60 dias após o julgamento em segundo grau, pela procedência do pedido, certo? Aí o Ministério Público tem o dever funcional de agir em 30 dias, requerendo a execução, o cumprimento da sentença, a não ser que haja, logicamente, pelo meio do caminho aí, alguma hipótese de suspensão dos efeitos dessa sentença. Mas, se não houver essa suspensão dos efeitos da sentença, logicamente que hoje isso é possível, haver pedido de efeito suspensivo e o tribunal conceder. É uma hipótese, né? Que está no Código de Processo Civil. Agora, não tendo havido a suspensão desses efeitos da decisão de segundo grau, o autor ou qualquer outro legitimado, que é qualquer outro cidadão, tem prazo de 60 dias para requerer execução, que é o cumprimento da sentença. Se não o fizer, aí o Ministério Público, olha, o Ministério Público aqui entra novamente com o dever funcional de requerer a execução. Então, o Ministério Público aqui tem legitimidade, olha, ele não tem legitimidade para entrar com a ação popular, mas ele tem legitimidade para requerer a execução. Ele não tem legitimidade para ingressar com a ação popular. Olha os detalhes aí como são interessantes. Ele não tem legitimidade para entrar com a ação popular, mas tem o dever de continuar com a ação popular se houver desistência ou se houver obstrução de instância, como já falou aí o legislador, ou se houver abandono da causa. Aí o Ministério Público tem o dever funcional de continuar como autor da ação. Agora, após a sentença e após o julgamento em segundo grau, certo? Ele tem agora o dever funcional também na condição de legitimado para requerer a execução. Ele tem legitimidade para requerer a execução. Agora, essa legitimidade é subsidiária. Subsidiária por quê? Porque quem primeiro tem que requerer a execução é o próprio autor da ação. Em segundo plano, qualquer outro cidadão. E aí, depois é que vem o Ministério Público, tá certo? Numa terceira etapa, o Ministério Público que tem o dever funcional. E aí ele, como tem o dever de iniciar a execução, ele tem legitimidade para requerer a execução nessa sequência e obedecendo esses prazos previstos aí no artigo 16 da Lei da Ação Popular. Ok, minha gente? Muito interessante. Efeitos da sentença, acessórios no que tange a execução, momento de ajuizamento, prazo e legitimados, tá certo? Artigo 16 tem tudo isso. Artigo 17. É sempre permitido às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, ainda que hajam contestado a ação, promoverem em qualquer tempo e no que as beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Esse artigo 17 é fantástico. Ele existe porque existe o parágrafo 3º do artigo 5º, do artigo 6º, que nós vimos lá. O artigo 6º, parágrafo 3º, ele prevê a possibilidade da entidade de direito público
não contestar a ação ou integrar o processo na condição de litisconsorte do autor. Aliás, parece que eu fiquei de explicar melhor essa situação para vocês. Eu estava explicando e caiu já no final. Não sei se alguém se lembra. Sim. Boa noite, foi isso mesmo. Eu ia até perguntar novamente. Foi rapaz, quando acontecer isso, você me diga. Aproveitando aqui, olha, me lembrei agora, quando eu falei aqui do parágrafo terceiro, eu me lembrei que houve uma história de uma queda da energia, eu não voltei mais, que já estava no final, já tinha passado até da hora. Isso, agradeço. Mas vai ser explicado agora, muito bem, muito bom. Então, o que eu falei ali do parágrafo terceiro? O parágrafo terceiro é que ele possibilita o demandado, que é a entidade de direito público, demandado ali só a entidade de direito público. Os responsáveis pelos atos, não. Tem esse detalhe. Os responsáveis, um detalhe importante, os responsáveis pelos atos e quem foi beneficiado com os atos não tem aquela vantagem do artigo 3º, do artigo 6º, parágrafo 3º, parágrafo 3º do artigo 6º. Aquela possibilidade é só para as entidades de direito público. E olha que vem aqui o artigo 17 agora, né? E diz o seguinte: é sempre permitido às pessoas ou entidades referidas no artigo 1º, e aqui diz, ainda que haja contestado a ação, não é nem no caso que elas não tenham contestado ou que tenha vindo ao lado do autor. Mesmo que ela tenha contestado, poderá promover em qualquer tempo e no que beneficiar a execução da sentença contra os demais réus. Interessante, contra os demais réus. Os demais réus aqui, também, aproveitando a expressão aqui, eles não têm o mesmo benefício, viu, João, do demandado, entidade, da demandada entidade de direito público, certo? Aquela hipótese do parágrafo 3º do artigo 6º é só para as entidades de direito público. Por quê? Porque a entidade de direito público é um representante da defesa dos direitos da coletividade. Os direitos que esse representante, que é a entidade de direito público, existe para proteger, a titularidade é da coletividade. De quem é um bem público? A gente sempre diz, o bem público é de todos. Né? O bem público é de todos. Quando eu estou na universidade dando aula presencial, eu digo, essa cadeira, essa mesa, esse prédio aqui, isso daqui pertence a toda a coletividade. Isso daqui não é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma entidade de direito público. É dela? Não. Ela é administradora daquilo. Ela é uma representante da defesa dos direitos da coletividade, que é o patrimônio, é tudo que tem lá. Entendeu? Olha como é interessante. Bom, e aí, como eu havia falado lá no parágrafo 3º, né, do artigo 6º, que isso se dá exatamente por essa questão de se identificar a titularidade do direito material. Quem é o titular do direito material numa ação popular, por exemplo, que tem o autor, tem vários réus aí, mas quem é titular não está na ação, em regra, ou está apenas como representante, que é quem? O cidadão. Ele é também titular, olha aquela história, ele é titular de uma determinada fração, abstratamente possível de ser encontrada matematicamente, né? E representando os demais. Ele. A entidade de direito público é também um representante, só que mas a professora está sendo contra ela. Sim, ela praticou um ato, que foi um ato que não foi ela como entidade de direito público. A entidade de direito público ela é uma pessoa jurídica abstrata. Vocês sabem que as pessoas jurídicas, seja de direito público ou de direito privado, elas são abstratas. E elas não têm vontade. As vontades são dos seus administradores. Por isso que os administradores responsáveis pelas entidades, eles são chamados na ação popular. Esse aqui é o detalhe. Eles são chamados na ação popular, certo?
E aí eles é quem são, inclusive, condenados a ressarcir o dano. Olha, tá vendo? Eles são os que vão ser condenados a ressarcir o dano. Esse é um outro aspecto na ação popular. Né? E aí, se eles é quem vão ressarcir o dano, se por acaso, mesmo que a entidade de direito público tenha contestado a ação, mas ela perdeu. Os responsáveis também perderam. Os demais réus perderam a ação. Pronto. Aí agora, como ela perdeu a ação no sentido de que ela perdeu os argumentos de convencer que o ato era legal. Mas acontece que a coletividade ganhou. Quando a ação popular é julgada procedente, quem ganha é a coletividade. O autor com a coletividade, porque o autor é um dos membros da coletividade. E, logicamente, o valor não vai para ele. O valor não é para ele. O valor vai para os cofres públicos. Valor vai para os cofres públicos, porque para os cofres públicos é de quem? É de toda a coletividade. Olha aí, tá vendo? Então, o que acontece? A entidade de direito público, mesmo tendo contestado a ação, mas se houve procedência do pedido, ela agora tem que se sujeitar àquilo que foi decidido e dizer o seguinte: bom, então, é como se ela tivesse vontade própria e dissesse: então, eu errei, o ato praticado não era legal, causei lesão, e o responsável por isso, que é quem me administrou e também quem me levou a dizer que estava certo, ele não tem razão também, e é inclusive quem vai ter que ressarcir, então eu vou ajuizar a execução, ajuizar o cumprimento da sentença, a execução contra ele. Olha aí, tá vendo? É o que o artigo 17 permite. O artigo 17 permite isso porque tem o artigo 6º, parágrafo 3º. Deu para entender aí? Alguém tem mais alguma dúvida? É muito interessante esse assunto. Porque isso foge. Aí era isso que eu ia explicar na hora. Eu acho que era... Foi João Dantas, não foi? Fez a pergunta. Isso. Era isso que eu ia explicar na hora, João Dantas. É o seguinte, que você ficou preocupado como é que o réu da ação, né? Pois é, não tem o autor e réu. Aí eu estava explicando isso. É que nós temos mentalmente, porque nós estudamos o processo individual, e o processo individual, mentalmente, a estrutura, e nós criamos isso na nossa mente, e fica difícil da gente raciocinar de forma diferente. Porque qual é o raciocínio do processo individual? Juiz, autor e réu. Autor contra o réu. É uma disputa entre o autor e o réu. Não é isso, é o autor contra o réu. Não é isso. O processo não é isso. É interessante o processo. É interessante o processo. O processo não é isso. O processo é fulano versus cicrano. Eu acho que eu estava nessa frase quando caiu a energia. Eu estou até me lembrando agora. O processo é isso, fulano versus cicrano. Por isso que eu acho boa a terminologia que o sistema americano utiliza, certo? Porque o sistema americano não diz fulano contra cicrano, não, é fulano versus, bota até um xizinho, versus cicrano. A linguagem é essa. Eu acho essa linguagem perfeita. Porque a questão, João Dante, e todo mundo que esteja me ouvindo agora, é que a relação jurídica processual é eu ter participado do processo. Isso é o que significa dizer que eu participo da relação jurídica processual. Não significa dizer que eu estou no polo ativo ou passivo. Esse polo ativo ou passivo é uma questão de imagem que se cria para mostrar que o processo, na sua origem, era uma disputa entre A e B. O processo não é isso, o processo moderno. O processo moderno é um conflito entre A e B que pode vencer A, pode vencer B. Isso tanto faz ser processo civil como penal, tudo. Aliás, um dos artigos que eu escrevi quando for publicado, já encaminhei para o jornal, deve estar saindo publicado aí daqui para o final do mês, a bilateralidade do direito. E a bilateralidade do direito que vai exatamente sem a bilateralidade, vai desaguar na bilateralidade do processo. Um processo é para você julgar procedente ou improcedente o pedido.
condenar o autor ou condenar o réu, ganhar o autor ou ganhar o réu. Não interessa se é autor contra o réu. Não, o processo é uma coisa que não tem uma pessoa sujeita a outra. Não, todos dois têm ônus e obrigações. E, no final, quem ganhar é o vencedor. Pode estar no polo ativo passivo, porque não deveria existir. Esse polo dá uma ideia de polarização das coisas. E não é polarização, é conflito de ideias, é dialética que um ou outro, em razão da prova, da colheita de instrução e de elementos que o processo oferece, pode ser. A diferença é que no processo penal diz absolve-se alguém. Absolver a pessoa é a mesma coisa de condenar quando há condenação, no sentido de que foi atendido ao sentido bilateral do processo. O processo não é para ser toda a vida julgado procedente, nem penal, nem civil, nem nada. E não tem essa história de um réu. Não, tem uma pessoa num polo, tem outra no outro, certo? Aí eles estão em igualdade de condições, rigorosamente em igualdade de condições. Um não está sujeito a outro, não. Essa é a ideia do processo clássico, individual, tal. Isso aqui desmistifica, retira totalmente essa ideia de como se houvesse uma sujeição entre o réu e o autor, porque foi quem ajuizou. A ação, inclusive, poderia ter sido ajuizada pelo réu no cível. A ação poderia ter sido ajuizada pelo réu. O autor é autor porque teve a iniciativa primeiro. Se o réu quisesse, podia ter ajuizado. Uma ação cível pode ser ajuizada tanto pelo autor como pelo réu. Os efeitos da sentença vão ser contrários. Se alguém está querendo cobrar de outra pessoa, vai ajuizar uma ação de cobrança. Se alguém que está sendo cobrado dessa pessoa não tiver tido essa relação jurídica ou disser que já quitou, tal, pode entrar com ação declaratória de inexistência da relação jurídica. Olha aí, não existe essa história de subordinação de partes, porque é réu. Esse é o dado importante e relevante. E esse parágrafo 3º do artigo 6º, ele ajuda nesse raciocínio, e vem aqui agora o artigo 17, né? E aí acaba de fechar. Olha, quem foi vencido numa demanda, quem contestou a ação, pode agora, depois que perdeu, executar a sentença. É em favor dele, dela, a entidade de direito público? Não, é em favor dos titulares desse direito, que é a coletividade. A entidade de direito público é apenas e tão somente um representante dessa coletividade, como o autor da ação é também, e fracionariamente, um titular. Inclusive, a entidade de direito público não é nem fracionalmente titular, porque ela não tem nada a ver. O patrimônio não é dela de nada. Olha aí, de um autor da ação da coletividade mas de uma entidade de direito público não tem. Ela não tem participação nenhuma. Não é dela, é do povo, é do cidadão. Estão vendo aí, minha gente, o sentido das coisas, como são interessantes. É muito... Deu para tirar dúvida aí, João? Se quiser mais alguma explicação, se tiver mais alguma dúvida, pode. Sim, professor. Muito obrigado. Viu? E quem tiver qualquer dúvida, a gente volta a explicar, muda a forma de dizer as coisas para poder se entender. Porque o importante é a gente entender as coisas. Isso é que é o importante. Certo? Muito bem, minha gente. Então, eis aí o artigo 17, dando legitimidade à própria entidade de direito público que perdeu a ação, contestou a ação, mas pode executar a sentença. Olha que coisa fantástica. Esse artigo 17, com o parágrafo 3º do artigo 6º, é o que existe de mais avançado, você veja, em processo no mundo. E essa lei é de 65 e trouxe toda essa possibilidade de inovação e leva, logicamente, na época, o que se tinha era essa história do quem é o titular do direito, tal, raciocinava-se, lógico, sob essa perspectiva. Mas isso fez com que o avanço do estudo do processo levasse
a mostrar que os sujeitos do processo, aqueles que participam do processo, eles não estão numa hierarquia, nem numa escada, no primeiro degrau e outro no segundo, um sujeito ao outro. Não, não. Estão no mesmo patamar. É apenas fulano versus ciclano, que poderia ser o contrário. Fulano ser o demandado, que é o demandado do processo, ele podia ser o demandante se tivesse tido a iniciativa primeiro da ação. São essas coisas que precisam ser entendidas, certo? Muito bem, aí vem aí o artigo 18, né? A sentença terá eficácia de coisa julgada ao punir verga omnes, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova. Neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com independente fundamento valente de nova prova. Bom, esse artigo 18 não precisa de ser maiores experts, né? Eu acho que vocês estão bem lembrados. Ele tem total harmonia com o artigo 103 do Código do Consumidor. A diferença é que aqui a ação popular nasceu, não foi nem com essa concepção, mas ela, desde o seu nascimento, só trabalha com direitos difusos, né? Só trabalha com direitos difusos. E, logicamente, esse artigo 18 corresponde ao que está no artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, que nós já estudamos exaustivamente. Eu também já vimos isso na ação civil pública, também a mesma coisa, né? Eu acho que lá no artigo 16, né? No artigo 16, que foi, inclusive, objeto de questionamento agora, né? No Supremo, e já temos a maioria aí do Supremo formada, dando pela inconstitucionalidade daquela expressão, como eu já falei a vocês, e assim por diante. Muito bem. Aí tem o artigo 19. A sentença que concluir pela carência da ação ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Da que julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Esse dado é interessante, né? Esse artigo 19. Esse artigo 19 cuida de efeito da sentença, mas ele cuida, na realidade, da questão do duplo grau de jurisdição no processo da ação popular. É possível duplo grau de jurisdição na ação popular? Repare como é interessante. No sistema jurídico brasileiro, do Código de Processo Civil, nós temos o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição no processo civil individual, ele ocorre quando o poder público, a entidade de direito público, perde a ação. Presta atenção aqui o detalhe. Aqui é quando a sentença é concluída pela carência ou pela improcedência, aí é que há duplo grau de jurisdição. Olha, vocês vejam o seguinte, aqui quando o poder público perde a ação, certo? Quando o poder público demandado perde a ação, certo? Na realidade, a sentença que é concluída pela carência ou pela improcedência da ação, isso lá no Código de Processo Civil não é assim. A sentença sempre é contra o poder público lá. Aí o que acontece? Quando o poder público perde lá, né, porque ele é parte ré, então ele vai ter o duplo grau de jurisdição obrigatório. Agora, que é concluído pela carência. Carência da ação aqui é outra coisa, essa terminologia. O que na terminologia moderna hoje seria uma das formas de extinção do processo sem análise do mérito, certo, minha gente? Logicamente, a expressão aqui na época tinha um significado bem mais limitado, certo? Essa expressão veio no Código de 74 com o sentido apenas das hipóteses de condições da ação, né? Hoje, ainda é assim entendido, mas a expressão aqui tem um significado de extinção do processo sem análise do mérito. Ou pela improcedência da ação, certo? Está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Ora, a improcedência da ação aqui, o autor perdeu. O autor foi quem perdeu a ideia que passa, a ideia aquela ideia que a gente tem do processo clássico. Improcedência, professor, quem perdeu foi o autor. Tá certo. Mas essa que está sujeita a duplo grau. No processo individual, a improcedência é porque o autor ganhou.
Aqui, o autor, a improcedência lá, aliás, o autor perdeu também. O autor perdeu. Mas o autor de lá é um particular. O réu é o demandado. Mas aqui também não é a mesma coisa, professor. Só que lá não vai haver, se o autor perdeu, não vai haver duplo grau. A diferença é essa. Por quê? Porque quem perdeu foi o autor, foi o particular, em regra. Né? Aqui, quer dizer que é improcedência da ação aqui, mas quem perdeu foi a entidade de direito público. A entidade de direito público, aliás, a coletividade é que perdeu. A entidade ganhou, mas a entidade ganhando não foi ganha a ação. Por quê? Porque a ação é para proteger direito da coletividade e não da entidade de direito público. A entidade de direito público não tem. Esses direitos não são da entidade, como eu já expliquei aqui, onde a gente falou aqui no artigo 17. Esses direitos não são da entidade, esses direitos são da coletividade. Esse aqui é o detalhe, minha gente. Então, quando o autor aqui perde a ação, é que há duplo grau de jurisdição. Procedência do pedido está sujeito ao duplo grau de jurisdição. Não, aí terá que o processo ser encaminhado para o tribunal, não vai transitar em julgado a sentença, em primeiro grau não vai haver trânsito em julgado da sentença, e só pode existir trânsito em julgado se for o tribunal confirmar a sentença, mas enquanto não confirmar, não tem. Agora, daqui julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Agora, se for julgada procedente, aí cabe apelação voluntária de quem? Do autor da ação. Do réu da ação, ou dos réus da ação. Né? O réu ou os réus da ação. Lógico, aí uma coisa é o duplo grau de jurisdição obrigatório, outra coisa é o recurso de apelação voluntário. Essa última parte do dispositivo cuida do chamado recurso de apelação voluntário, certo? É importante esse detalhe, importante esses aspectos, ok? Então, nós temos aí, olha, o artigo 19, cuidando de uma peculiaridade da sentença muito interessante, que é quando há extinção do processo em análise do mérito, por algum motivo, né? Ou quando há improcedência do pedido, esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Se foi procedente o pedido, quem perdeu foi a pessoa jurídica de direito público, mas a coletividade ganhou. Aí não há duplo grau de jurisdição. Olha que coisa interessante. Né? E, logicamente, afora esse duplo grau de jurisdição, qualquer um das partes, quando for vencida, pode recorrer voluntariamente, inclusive a própria entidade de direito público também, quando ela perde aí no caso, certo? Tanto o autor, como a entidade, como os réus, qualquer um dos réus, etc. Essa que é o aspecto muito interessante. Bom, minha gente, aí nós temos aqui desse artigo 19, nós temos o parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º, ele foi acrescido, foi uma redação dada pela Lei 6.014, de 73, porque precisou de ser adaptado, porque a redação anterior desse artigo era a seguinte: das decisões interlocutórias, poderão ser interpostos os recursos previstos no Código de Processo Civil. Ora, mas qual era esse Código de Processo Civil aí? Era o Código de Processo Civil de 39. O sistema recursal era muito diferente do sistema recursal do Código de 74. Aí foi preciso adaptar. Das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. Aí adaptou ao Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil de 73 trouxe essa inovação. As decisões interlocutórias, o recurso cabível era agravo de instrumento. Era muito diferente do formato do agravo de instrumento de hoje, mas era já agravo de instrumento, certo? Então, o Código de 73, como trouxe um sistema recursal diferente, e era muito diferente do sistema recursal do Código de 39, repare que essa lei é a 6.014 de 73. Foi interessante, porque essa lei foi assim, ela foi editada no período em que o Código estava em vacatio legis.
código é de 73, e entrou em vigor em 74, não me recordo agora o mês. Em 74, e no final do ano, isso eu me recordo que foi assim, no final do ano de 73, aí veio essa lei fazendo adaptação, porque o sistema recursal era muito diferente e houve logo uma grita da doutrina sobre a questão dos recursos no Código Novo e num período de transição, como era que ia ficar a questão dos recursos e tal. Aí, de repente, veio essa lei para adaptar, essa lei adaptou o sistema recursal no formato do novo Código, que não tinha previsão sobre a matéria em alguns aspectos, certo? E no parágrafo 2º desse artigo 19, nós temos das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação, e susceptível de recurso, né, poderá recorrer qualquer cidadão, e também o Ministério Público. Tá vendo? Das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação. Quer dizer, quando o autor da ação for vencido em qualquer momento, tanto o outro legitimado na condição de cidadão, como o próprio Ministério Público tem legitimidade para recorrer de uma decisão, certo? Quando ela for sempre desfavorável ao autor da ação. Olha, esse detalhe aí é muito importante, muito interessante, porque o autor da ação está defendendo o direito dos titulares desse direito, que é ele e os demais titulares, que é toda a coletividade existente do país, tá certo? Então, dessas decisões contra o autor da ação, tanto ele como qualquer outro cidadão e o próprio Ministério Público poderão recorrer desta decisão. Olha como é interessante esse aspecto, certo, minha gente? Bom, na realidade, a parte do processo em si é essa. Nós temos aqui umas disposições gerais, temos alguma coisa ainda de processo, muito, muito rápido aqui, mas esse artigo 20, por exemplo, não tem nada a ver com processo. Ele é apenas um artigo, assim, vamos dizer assim, didático, para mostrar, para o fim desta lei, considera-se entidade autárquica. Aí dá a definição de entidade autárquica, que hoje é muito mais atualizado, também tem essas definições, tem na lei de licitação. Aliás, uma informação para vocês, a lei de licitação foi aprovado um estatuto da licitação novo, e isso desde dezembro do ano passado tinha sido aprovado. E faltava só uma aprovação da comissão, da última etapa, que era só a comissão de redação. E demorou para ir para o presidente sancionar, e hoje é que essa comissão da redação, o Senado aprovou. Então, essa semana ou na próxima, talvez, aí esteja sendo encaminhado o projeto da lei de licitação, uma lei nova, muitas alterações, muita novidade, certo? E que vai ter 2 anos interessantes. A lei entra em vigor agora, mas ela entra em vigor sem se revogar a lei 8.666 de 93 e a lei 10.520 de 2002, 2002, por aí assim. Nós vamos ter 2 diplomas legais paralelos, tratando do mesmo assunto. E aí vai caber à administração, a partir de agora, quando a lei for sancionada, logicamente, dizer se vai fazer uma licitação de acordo com a lei nova, o edital tem que fazer constar, ou de acordo com a lei antiga. Vai ser 2 anos desse jeito. Olha como é a vacatio legis dessa lei. É interessante. É uma vacatio legis sem existir vacatio legis. A lei, na realidade, vai ser publicada e já adquire eficácia. Porém, essa eficácia fica limitada por 2 anos à vontade do próprio ente público em aplicá-la ou não. É uma coisa muito interessante para se trabalhar aí. Vocês pegam aí o professor que trabalha, eu acho que é a professora Ana Pesgrave, aí trabalha com a questão da norma, a temporalidade da norma, princípio da... Como é, meu Deus do céu? Princípio da... Como é?
Temporalidade, não, princípio da... como é? Vamos ver, alguém me lembra aí, por favor. Princípio da inter... agora sim, fugiu. Tá. Intertemporalidade, exatamente, da norma. Muito obrigado aí, Denise. Então, olha, muito interessante essa lei. Tanta coisa nova, tanta coisa revolucionária, que até nisso, né? Até nisso a, a lei trata. Nós vamos ter, durante 2 anos, 2 diplomas legais paralelamente em vigor e com eficácia. Muito interessante aí a questão, viu, minha gente? Bom, a lei explica também como é que dá isso. Estou só dando aqui uma informação para vocês verem como em direito, cada dia a gente aprende mais, né? E tem mais informação, né? Muito Professor, bem, minha gente. Sim, só pode uma dizer. dúvida em relação ao Ministério Público. Na ação popular, ele não é legitimado para ingressar, mas ele participa de todos os atos, né? Exato. Como custo legis. Não, na realidade, eu expliquei aqui que ele é um custos legis temperado, porque, na realidade, ele é mais um assistente do autor do que custos legis, certo? Por quê? Porque ele pode assumir, diante daquela situação que a gente viu hoje aí, ele pode assumir a condição de autor da ação. Ele pode assumir a condição de autor da ação, a ação estando em curso. Quando? Quando o autor da ação abandona a ação, certo? Não tem mais interesse em continuar, então o Ministério Público tem o dever funcional de continuar. Essa é uma hipótese. A segunda é que ele é legitimado para ajuizar a execução. Isso sim, o autor da ação não o fizer no prazo de 60 dias, ele ou outro legitimado como na condição de cidadão, certo? Essa que é a posição do Ministério Público. O Ministério Público pode ser assistente do autor, pode ser o autor da ação em algum momento, se vier a assumir essa condição em razão do abandono da causa pelo autor, e nenhum outro cidadão também ter assumido, e é legitimado para a execução no processo da ação popular. Então, sim, e é legitimado também para recorrer de qualquer decisão na ação popular. Repare que o Ministério Público tem um papel aí muito importante, relevante e altamente de atenção muito numa ação popular, com dever funcional. Isso não é uma faculdade que ele tem, não, é dever funcional, certo? E com responsabilidade, se não o fizer, ok? Muito bem, aí aqui no artigo 20 define esses institutos jurídicos, define o que é a autarquia, e no artigo 21 cuida da questão da prescrição. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 anos. 5 anos, logicamente, a partir de quando? Da data do ato, ou fato, do acontecido, né? Da data do ato ou fato. Então, a lei prescreve em 5 anos da data do ato ou fato, certo? E se tornar, logicamente, conhecido. Logicamente, são atos da administração pública, eles são publicados e publicizados, e aí, a partir dessa publicação do ato, que começa a correr prazo prescricional da ação popular, certo? E aplica-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil naquilo em que não contrariarem os dispositivos desta lei, nem a natureza específica da ação. O legislador aqui, você veja, ele, em 1965, tinha muito cuidado. Logicamente, um primeiro detalhe, esse Código de Processo Civil aqui não é mais nem o de 39, que foi na época que a lei foi editada, nem o de 74, e sim já o de 2016, tá certo? Então, chama atenção para que Código de Processo Civil é esse? É exatamente o atual. E naquilo que não contraria os dispositivos desta lei, né? Nem desculpe o espírito. Nem a natureza específica desta ação. A natureza específica dessa ação, eu chamo a atenção que é aquela questão de ser uma ação hoje de natureza coletiva. E nós temos que olhar com muito cuidado aquilo que pode ser aplicado do Código de Processo Civil em uma ação coletiva, sem contrariar
as regras, os princípios, os objetivos, a finalidade de uma ação de natureza coletiva, que é hoje a ação popular dentre o subsistema do processo coletivo. A ação popular hoje, todas as doutrinadores não medem distância nem palavras para informar esse detalhe, certo? Então, estamos diante de uma ação coletiva. Como ação coletiva, está sujeita primeiro aos regramentos, os efeitos da sentença, a questão da legitimidade, a questão do objeto, quanto à pretensão, quanto ao resultado, etc. Muito bem, pessoal. Olha, nós estamos aí já terminamos aí o segundo instrumento processual da próxima prova, né? Está faltando um, que é o da ação de improbidade administrativa. Nós vamos começar hoje, quinta, né? Segunda-feira, né? Segunda-feira a gente começa a estudar a ação de improbidade administrativa, tá certo? E é a terceira ação que compõe as três demandas que a prova vai ser objeto, vai ter como objeto os temas que eu já falei sobre o objeto dessas três ações. Olha, o objeto dessas três ações, quanto à pretensão e quanto aos efeitos, vocês vejam o seguinte: a estrutura da questão implica em 6 temas. Olha aí. 1. Objeto quanto à pretensão na ação civil pública. 2. Objeto quanto à pretensão na ação popular. 3. Objeto quanto à pretensão na ação de improbidade administrativa, que nós vamos ver. 4. Efeitos da sentença, o objeto quanto ao resultado da ação civil pública. Objeto quanto ao resultado ou efeitos da sentença na ação popular. Objeto quanto ao resultado ou efeito da sentença na ação de improbidade administrativa. A pergunta vai ser só: fale sobre o objeto quanto à pretensão e o objeto quanto ao resultado ou efeito da sentença nas ações A, B, C. Pronto. Isso daí implica em você fazer a estrutura da questão dessa forma que eu terminei de explicar, certo? A estrutura se desdobra em 6 temas. Só com esse enunciado que eu faço. Para vocês irem começando pelo amor de Deus, a fazerem as coisas de acordo com o que se pede. E é só isso que eu estou pedindo. Olha, não falem, pelo amor de Deus, sobre legitimidade, não falem sobre competência, não falem sobre isso, aquilo, aquilo outro. Eu não vou pedir isto. Certo? Eu não vou pedir isto. Espero que vocês atentem para isso, porque eu já estou acostumado a vir às provas e começa a falar, é como se eu tivesse pedido. A ação tal é competente, não sei o que lá, a legitimidade na ação. Olha, eu não pedi nada disso. Isso num concurso, você tira 0 na questão. Eu quero chamar a atenção de você, é 0, num concurso isso é 0. Aí você às vezes diz: poxa, eu fui reprovado tantas coisas que eu respondi até mais do que foi perguntado. Mais do que foi perguntado é 0. Porque passa a ideia de que a pessoa sequer sabe definir o objeto da questão. Como é que você define o objeto das coisas da vida? São essas coisas, minha gente, e a gente precisa ter cuidado. Eu estou aqui para orientar e dizer a vocês como são as coisas. Elas são assim, ok? Elas são assim. E não é uma coisa do outro mundo, não. Não é possível, eu digo. Vamos dar uma aula sobre ação popular hoje, vamos. Aí eu começo a falar sobre... eu vou dar uma aula, eu vou fazer uma palestra, eu vou dar, sei lá, participar de um debate sobre os efeitos da sentença na ação popular. Pronto. Aí eu chego lá, começo a falar sobre competência, começo a falar sobre legitimidade, sobre... Quem vai assistir vai o quê? Se frustrar disso. Aí vai
o tema não era sobre efeitos da sentença na ação popular, não. Qual de vocês não se admira de assistir uma palestra em que alguém que vai proferir essa palestra venha a fugir do assunto? Vocês gostam? Vocês foram para lá para escutar tal palestra. Vocês pegam uma obra, um trabalho, o que for, vocês querem saber o que aquela matéria diz respeito àquele tema que você quer. Você não vai querer que seja falado outra coisa, não. Tá vendo? É assim. As coisas são assim. E o que não se quer para a gente, não se vindo para a gente, não serve para os outros. É assim. O que não serve para a gente, não serve para os outros. O que eu não gosto, os outros também possivelmente não vai gostar. O que está errado com relação à minha pessoa está errado com relação aos outros. E assim por diante. Né? Então tem um bocado de coisa aí que precisa a gente ir se situando. Eu estou querendo apenas ajudar vocês, querendo colocar as coisas no devido lugar para vocês, na vida, saberem como se ter uma orientação para saberem como agir na hora de agir, tá certo? É essa mais ou menos a minha finalidade. Então a gente hoje vai ficar por aqui. Segunda-feira a gente vai partir exatamente para a ação de improbidade administrativa a partir da Constituição Federal, porque a ação de improbidade administrativa é uma regulamentação dos parágrafos 4º e 5º, né, do artigo 37 da Constituição Federal. A gente começa a ver ali, já principalmente o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que trabalha exatamente com a ação de improbidade administrativa ou prevê a possibilidade da criação da ação de improbidade administrativa no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Aí depois a gente passa para a lei da ação de improbidade administrativa 8429 de 92, né? Que nós vamos, logicamente, trabalhar todos os detalhes, tudo sobre a lei, certo? E, inclusive, falar aí, estão procurando, tentando modificar essa lei, acredito, talvez, pelos informes midiáticos, como se isso fosse, daqui para o meio do ano, já fosse alterado. E eu diria que daqui para o final do ano é possível que ela sofra uma série de alterações. E a reclamação é porque as alterações são para diminuir muitas coisas que tem na lei. Sabe por quê? Porque se abusa demais dessa lei e desse instrumento, aí aquilo que se cede de um lado, porque as coisas têm que ter equilíbrio. Equilíbrio. Quando a carga pende demais para um lado, pode ficar certo que ela ou vai virar ou vai ter que se consertar. Aí, nesse conserto, é danado, às vezes, para passar também para o outro lado. Aí passa para o outro lado, aí ou vira, aí só depois aqui vem numa terceira onda para ficar no equilíbrio, porque já se sabe como foi a primeira, já se viu que a segunda também não deu certo, aí vem a terceira. Isso na história, nos institutos jurídicos, políticos, econômicos, sociais, etc. Isso demora, às vezes, antigamente era 50, 100 anos, agora com a velocidade da comunicação, isso às vezes é 4, 5, 8, 10 anos. Depois, 4, 5, 8, 10 anos, vai para um lado, vai para outro, vai para o meio, depois quando se abusa, desprestigia esse instituto. O instituto é muito importante, mas tem se cometido excessivos abusos. Tudo hoje, quando não é penal, é improbidade administrativa. Improbidade administrativa é penal. Aí o que acontece? Termina sendo abusivo a responsabilidade. Eu vou mostrar muito, é uma lei de responsabilidade subjetiva. Na realidade, está sendo condenado aí todo mundo por responsabilidade objetiva. É uma verdadeira catástrofe. Aí lá vem modificar uma coisa que foi criada com um bom instrumento, mas nós vamos estudar tudo isso, vamos discutir todos esses assuntos, ok? Tá bom? Boa noite, bom final de semana, bons estudos e tudo de bom, se Deus quiser. Boa noite, né, professor. Até segunda, se Deus quiser, né?
Hoje é quinta, até segunda. Boa noite, professor.